está perturbado o meu espírito. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: ó rei, vive eternamente. Dize o sonho a teus servos e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: uma coisa é certa, se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados e as vossas casas serão feitas monturo. Mas se me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Responderam segunda vez e disseram: diga o rei o sonho aos seus servos, e lhe daremos a interpretação. Tornou o rei e disse: bem percebo que quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu disse está resolvido. Isto é, se não me fazeis saber o sonho, uma só sentença será a vossa. Pois combinastes palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença, até que se mude a situação. Portanto, dizei-me o sonho, e saberei que podeis me dar a interpretação. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige. Pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. A coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que a possa revelar diante do rei, senão os deuses, e estes não moram com os homens. Então o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. Saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel falou, avisada e prudentemente, a Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. E disse a Arioque, encarregado do rei: por que é tão severo o mandado do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu, designasse o tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Amém. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, que revela a nós a tua sabedoria e poder. Obrigado porque tu és a fonte de todo bem, de todo dom perfeito e de toda boa dádiva. E o Senhor nos promete que se buscarmos sabedoria do teu trono, nós a receberemos, se pedirmos com fé, sem em nada duvidar. E é assim que nós te pedimos, Senhor. Que o Senhor nos conceda por tua palavra sabedoria, não apenas para entender esse texto, mas para viver de acordo com a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Crianças, imaginem que vocês são convidados pelo pai de vocês, por um tio, por um amigo, para uma brincadeira de caça ao tesouro. Alguém chega para você e diz: vamos encontrar um tesouro que está escondido. E essa pessoa lhe dá algumas dicas, talvez lhe dá um mapa para você encontrar o tesouro. E você procura e não acha, você segue as dicas, mas ela não leva você a lugar nenhum. O tesouro permanece escondido sem ser encontrado. E aí você descobre que a pessoa que te chamou para brincar não sabe onde o tesouro está. Ela não sabe onde escondeu. Ela não lembra mais onde colocou aquele tesouro.
A Bíblia nos fala que a sabedoria é como um tesouro. É, na verdade, um tesouro mais valioso do que ouro, prata e qualquer coisa qualquer bem que nós possamos ter nessa terra. Sabedoria é algo que a Bíblia nos manda buscar repetidas vezes, especialmente nos momentos em que nós estamos passando por dificuldades. Quando nós estamos perturbados por causa de um futuro incerto, de uma decisão que precisa ser tomada, quando nós não sabemos se nós teremos o necessário para viver no próximo mês, ou quando nós não sabemos como lidar com um diagnóstico terrível, uma notícia que nos chega de surpresa e que nos abate. É nessas horas, nas horas mais difíceis, nas horas de perturbação e de decisões importantes, que a sabedoria se mostra ainda mais importante. E o que é sabedoria? Sabedoria não é simplesmente conhecer, não é simplesmente ter entendimento ou inteligência. Sabedoria, disse um teólogo, é saber como viver de modo agradável a Deus. A essência da sabedoria está num viver piedoso, mais do que num conhecimento esperto ou inteligente. Sabedoria é saber viver de modo piedoso, de modo agradável a Deus. O texto que nós acabamos de ler mostra um homem perturbado, um rei, o rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, perturbado por um sonho e por uma imagem que ele viu nesse sonho que é terrível e que lhe mostra um futuro incerto. Nabucodonosor se vê necessitado de sabedoria, mas ele não conhece o Deus da Bíblia. E porque ele não conhece o Deus da Bíblia, ele vai buscar sabedoria em outros lugares. Ele vai buscar sabedoria entre os magos, os feiticeiros, os encantadores caldeus. O capítulo 1 de Daniel, que nós expusemos algum tempo atrás, ele termina com um cenário interessante. Você deve se lembrar que Israel, o povo de Deus, foi levado em cativeiro para a Babilônia, como um juízo de Deus, uma disciplina de Deus pelo pecado de Israel. Eles foram derrotados em batalha e Nabucodonosor os trouxe para a Babilônia. E no meio desses cativos de Israel, vieram alguns jovens que Nabucodonosor separou para serem treinados na sabedoria da Babilônia, nas artes e ciências dos caldeus. E Daniel e seus amigos, Azarias, Misael e Ananias, estão entre esses jovens que foram trazidos e estudaram por anos nesse treinamento de aculturação na Babilônia. Mas o que acontece no final do capítulo 1 de Daniel é que Daniel e seus amigos excedem os demais sábios na sua sabedoria. Eles são reconhecidos pelo próprio rei como aqueles que possuem mais sabedoria do que os demais. Só tem um problema. Quando nós chegamos no capítulo 2, o rei vai mandar matar todos os sábios. E isso incluiria Daniel e seus companheiros. Dentre esses jovens judeus, Daniel se destaca porque ele não apenas tem sabedoria, mas o capítulo 1 termina dizendo que ele tinha também o dom de interpretar sonhos e de ter visões. Ele era um profeta. E as semelhanças entre Daniel e José são marcantes. Daniel é apresentado de propósito pelo autor como um novo José, ou talvez nós possamos dizer um superior José, porque a glória de Deus manifestada nesse episódio que nós estamos expondo hoje é ainda maior do que a glória de Deus manifestada a Faraó no Egito. Você se lembra que quando José estava preso, após o episódio com Potifar, ele interpretou os sonhos de 2 servos do rei. Esses servos prometeram que iam falar bem de José a Faraó e se esqueceram de José. Enfim, quando o faraó tem o sonho, que é uma previsão da fome que vai sobrevir sobre o Egito e toda a terra, aquele homem que sobreviveu, ele se lembra de José. E ele Faraó manda chamar José, e José interpreta o sonho de Faraó. Ele é reconhecido como alguém sábio, e o Deus de Israel é exaltado, o Deus de José é exaltado naquele episódio. A mesma coisa acontece na nossa história. Daniel vai interpretar o sonho na sessão seguinte, ele vai receber a interpretação do sonho como nós lemos,
E o que vai acontecer ao final dessa narrativa é que os deuses pagãos estarão envergonhados, porque eles não podem revelar o futuro, eles não são capazes de mostrar o escondido, e por isso eles não são dignos de confiança. Mas o Deus de Israel, ele é poderoso, ele é cheio de sabedoria e poder, e ele é capaz de revelar os mistérios. Então ele termina esse texto exaltado. E essa exaltação do Deus sábio e poderoso é a mensagem que Daniel quer nos passar nessa primeira parte do capítulo 2. A mensagem do texto que nós estamos pregando hoje é de que somente no Deus da Bíblia nós encontramos verdadeira sabedoria. Somente no Deus da Bíblia nós achamos verdadeira sabedoria. Nós vamos ver isso em duas partes. Esse texto contém basicamente duas grandes cenas. Uma cena que se dá entre o rei e os seus sábios caldeus, e a outra cena que foca na pessoa de Daniel. Então nós vamos dividir esse texto em duas partes. Nos versos 1 a 13, nós vemos a frustração da sabedoria pagã. A frustração da sabedoria pagã. O que acontece aqui nesse texto? O rei teve um sonho. Esse sonho é perturbador. Nós não lemos ele ainda, será objeto de um sermão futuro, mas o rei tem um sonho perturbador. Ele não entende exatamente o que o sonho significa, mas é muito provável que ele tivesse alguma ideia. Se você já leu o final dessa narrativa, você deve lembrar que o rei sonhou com uma grande estátua, com uma cabeça de ouro. E era comum naquela época essas estátuas serem erguidas em honra a reis, e havia uma grande estátua do rei da Babilônia na Babilônia. E Nabucodonosor vê essa grande estátua. O problema é que essa estátua, feita de diversos materiais, ela, no final do sonho, ela encontra um inimigo que ela não pode vencer. O rei vê uma pedra cortada não por mãos humanas, e essa rocha cai sobre a estátua e esmigalha a estátua. E, embora Nabucodonosor talvez não entendesse exatamente o que esse sonho significa, ele está perturbado, porque são reis que são representados por estátuas, então talvez o futuro dele esteja ameaçado. E perturbado por esse sonho, o rei reage buscando sabedoria. E até aí tudo bem, é isso que nós devemos fazer. Quando estamos confusos e perturbados, nós precisamos buscar sabedoria. Mas onde o rei vai buscar sabedoria? Ele vai atrás dos mestres pagãos. Veja o verso 2. O rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que declarassem ao rei quais lhes foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Nabucodonosor espera que esses feiticeiros e magos, que são considerados os mais sábios homens no reino, no Império Babilônico, o rei espera que esses homens sejam capazes de confortar o seu coração e de lhe explicar o que está acontecendo, o que foi que ele viu nesse sonho. Qual é o problema? O rei não revela o que foi que ele sonhou. É provável que ele não lembrasse, é possível que ele não lembrasse muito bem do sonho, mas o mais importante é ele está desafiando os mestres da Babilônia, porque ele está desconfiado de que eles, na verdade, não são tão sábios assim. O final dessa narrativa, do verso 1 até o verso 9, há uma longa queda de braço entre o rei e os sábios. E o rei diz, eu quero que vocês me digam o sonho e a interpretação. E eles insistem, nos dê o sonho e nós diremos a interpretação. É claro, até nos nossos dias há pessoas que se dizem capazes de interpretar sonhos. E uma vez que você conta um sonho para alguém, é possível você inventar qualquer mensagem abstrata ou fazer referência a certos símbolos e dizer que o sonho significa isso ou aquilo. Não é tão difícil achar uma mensagem inspiradora ou uma mensagem ameaçadora para fingir que você interpretou o sonho de alguém. Basta apenas um pouco de retórica e você consegue dar uma interpretação para um sonho. Agora, dizer qual foi o sonho é algo que ninguém pode fazer naturalmente. Saber que sonho uma outra pessoa teve à noite é, de fato, algo extraordinário. E o rei está pedindo dos sábios da Babilônia que façam isso.
O rei está tão decidido que ele profere uma sentença. A linguagem, a partir do verso 8, é uma linguagem judicial. O rei diz: bem percebo que quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu disse está resolvido. Ele está usando uma linguagem de julgamento. É como se ele tivesse dito: eu, como rei, já estabeleci o que vai acontecer com vocês. E aí no verso 9, ele diz: uma só sentença será a vossa. Está promulgado o que vai acontecer com vocês. Se vocês me disserem o sonho e a interpretação, vocês serão abençoados, vocês serão cheios de presentes e dádivas da minha parte. Mas se vocês não fizerem isso, eu vou destruir não apenas vocês, mas a casa e os bens que vocês têm. Eu estou disposto a levar essa questão até as últimas consequências. E eu estou promulgando oficialmente, declarando, jurando que esse vai ser o fim de vocês. Mas mesmo sob ameaças, é óbvio, os sábios caldeus não são capazes de dar a interpretação, de dizer o sonho e a sua interpretação. E a busca do rei por sabedoria se vê frustrada. O que acontece nos versos 10 a 11 é que essa frustração alcança os próprios sábios. Os sábios que achavam que podiam enganar o rei, fingindo sabedoria para interpretar sonhos, eles agora precisam reconhecer que eles não têm essa capacidade. Eles não têm essa capacidade de fazer o que o rei está pedindo. A resposta deles é interessante, porque basicamente o que os caldeus dizem é: o que o rei está pedindo é absurdo, é algo que está acima da capacidade, da alçada de qualquer homem. Nenhum ser humano pode fazer isso que o rei pede. E aí, sutilmente, eles também acusam o próprio rei de ser um tirano. Veja no verso 10, ele diz: jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago encantador ou caldeu. Não apenas o que o rei pede nós não podemos fazer, mas o rei está se colocando além do que os piores tiranos da história já pediram. Está pedindo algo que nem os reis mais poderosos já exigiram. Mas o que vem no verso 11 é, de fato, a grande confissão da sua incapacidade, da sua falta de sabedoria. Eles dizem: a coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que a possa revelar diante do rei, senão os deuses, e estes não moram com os homens. Os babilônios acreditavam em muitos deuses, mas eles acreditavam que as interferências, que esses deuses não interferiam na realidade, no mundo. E é por isso que os babilônios se especializavam em astrologia, em ciências, porque eles não achavam que os deuses interferiam no mundo, mas eles podiam entender como o mundo funcionava, recorrendo a essas ciências e a esses conhecimentos ocultos. Mas, no fundo, na base da visão babilônia da realidade, estão deuses que não podem revelar o futuro. Deuses que talvez até saibam o que vai acontecer, mas que não estão tão interessados assim no mundo. Eles não estão tão preocupados com os homens, e por isso eles não interferem, eles não revelam nada. Os deuses não moram com os homens. Eles não revelam a sua vontade a mortais como nós. Irmãos, aqui está uma diferença profunda entre o Deus da Bíblia e os deuses pagãos. E aqui está uma diferença profunda entre quem segue os deuses pagãos e quem segue o Deus da Bíblia. Você deve se lembrar que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 2, fala dos mistérios de Deus que um dia estiveram ocultos, mas que agora estão revelados. E Paulo diz que Deus revelou essa sabedoria a nós. O nosso Deus é um Deus que se dá a conhecer, que fala conosco, que se manifesta e que mostra a sua vontade. E essa é a marca que distingue o Deus verdadeiro dos falsos deuses. Quando Isaías reivindica a glória de Deus contra os deuses pagãos, ele diz: não há outro Deus que fale e faça acontecer, que diga antes que aconteça o que vai acontecer. Essa é uma marca do Deus da Bíblia.
E quando nós chegamos no Novo Testamento, o apóstolo Paulo diz que aquilo que estava oculto, o mistério oculto dos séculos, agora foi revelado. Em 1 Coríntios 2, Paulo diz, citando Isaías, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E se você parasse aí, seria uma declaração da beleza do que vai acontecer, mas ainda haveria muita escuridão, muito mistério. Mas 1 Coríntios 2 não termina dizendo isso. Termina dizendo, mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Deus se dá a conhecer. Deus revelou aquilo que Ele tem preparado para aqueles que o amam. Ele nos revelou em Cristo. Ele nos revela na sua palavra quais são seus planos para nós. E como Ele declara a Jeremias, eu sei que pensamento tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal. O Senhor se dá a conhecer, Ele revela quem Ele é para nós, Ele revela quais são seus planos e suas promessas. Diferente dos deuses de Nabucodonosor. Esses deuses não se importam tanto assim. Talvez jogando cartas e tarô, você ache que sabe alguma coisa sobre o futuro. Mas esses deuses ou espíritos que revelam o futuro não estão tão interessados assim com a sua vida. O Deus da Bíblia está profunda e intimamente interessado no seu povo. Ele é o Deus que diz, vós sois o meu povo, eu sou o vosso Deus. Os sábios dizem, os deuses não moram com os homens. O nosso Deus diz, e Deus habitará com eles. Eles serão povo de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. Que diferença, irmãos, entre o Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia, e os deuses pagãos. O texto termina, essa primeira sessão termina com essa declaração de que a busca do rei por sabedoria não pode ser satisfeita pelos magos e encantadores da Babilônia. Acontece que o rei não está contente com a resposta. E o que é que ele faz? O que é que o rei faz? Como um homem enfurecido, veja o verso 12, ele manda matar todos os sábios do reino. Então o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. Saiu o decreto, segundo o qual deviam ser mortos os sábios. E aí o problema para o nosso personagem principal, Daniel, buscaram a Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos. Daniel está no meio do grupo dos sábios. Embora não tenha participado dessa sessão de interpretação, ele deve ser morto também, porque o rei está enlouquecido. Um rei perturbado, mimado, caprichoso, tirano, cheio de poder e sem nenhuma sabedoria. O que é que ele faz quando os seus desejos não são atendidos? O que é que ele faz quando a sua vontade é frustrada? Ele perde a compostura. Ele mostra seu destempero, sua violência, sua maldade, sua perversidade. Matem todos, incluindo os jovens judeus. Irmãos, para a gente terminar essa sessão, a gente precisa pensar sobre como muitas vezes nós agimos no nosso pequeno reino, nos nossos pequenos reinos, sem sabedoria. Quando nossas vontades são abaladas, quando aquilo que nós queremos que aconteça não acontece, nós nos levantamos como um Nabucodonosor enlouquecido, como um pagão irracional, como um rei perverso, e nos comportamos de forma destemperada, de forma irracional, perdemos a compostura. Deixa eu falar com vocês, maridos. Eu quero acreditar que eu não sou o único marido com a tentação de ser iracundo. Quero acreditar que não sou o único que preciso ouvir essa palavra da parte de Deus. Mas nós, quando nos iramos com nossas esposas, quando nos iramos com nossos filhos,
nós nos comportamos como pagãos. Nós nos comportamos com uma sabedoria que Tiago chama de terrena, animal e demoníaca. Tiago, no capítulo 3, parece que está descrevendo Nabucodonosor, mas ele está falando conosco. Ele diz a sabedoria que é cheia de amargura, de inveja, de sentimento faccioso, de egoísmo. Essa sabedoria não é do alto, mas é terrena, animal e demoníaca. Quando nós nos enfurecemos e nos iramos, nós estamos nos comportando como pagãos, e digo não eu, mas Tiago, como demônios. Veja que é isso que ele diz aqui. Não importa quão sábio você seja, quanta teologia você conheça, não importa quão bem você saiba explicar os detalhes do texto ou dos catecismos, quando nós agimos com ira, nós mostramos que não temos sabedoria. Talvez tenhamos inteligência e entendimento, mas a sabedoria que vem do alto, diz Tiago, ela é pacífica. Ela se mostra com mansidão de sabedoria e com digno proceder em suas obras. Irmãos, nós precisamos lutar para fazer morrer a ira no nosso coração. Da próxima vez que você tiver a sua vontade não atendida, que você se vê frustrado por não conseguir o que você quer, pergunte a si mesmo, como eu vou agir diante dessa circunstância? Será que eu vou agir como Nabucodonosor? Será que eu vou me comportar como um pagão? Ou será que eu vou agir como o Senhor Jesus Cristo? Que quando ultrajado não revidava com ultraje. Que quando maltratado não revidava, mas entregava todas as coisas a Deus. Isso não vale só para os maridos, é claro, vale para as esposas, que às vezes são tentadas a ser rixosas, para os filhos que às vezes ficam birrentos. Nós precisamos de sabedoria do alto. Nós precisamos de sabedoria do alto, para que quando o nosso pequeno reino for atacado, nós saibamos agir com prudência, e não com uma sabedoria terrena, animal e demoníaca. A sessão termina com o capataz de Nabucodonosor indo atrás de Daniel e seus amigos. E a partir do versículo 14, nós vemos a fonte da sabedoria. Nós vimos a frustração da sabedoria pagã. A partir do verso 14, nós vemos a fonte da verdadeira sabedoria. E a primeira coisa que chama a atenção nesse texto, olhe comigo o verso 14, a primeira coisa que chama a atenção é a prudência de Daniel em todo o seu procedimento. Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. Nós já tínhamos visto isso no capítulo 1. Daniel sabe como lidar com as autoridades. Ele sabe como falar de forma sábia, de forma cuidadosa, de modo a influenciar até mesmo aqueles que não são tão sábios, para que eles também tomem decisões sábias. E Arioque vem com um decreto de uma sentença de morte, ele vem com um mandado na mão para executar Daniel e seus amigos. Mas Daniel, com a sua sabedoria, ele consegue ganhar algum tempo, ele consegue ganhar até mesmo o direito de se dirigir ao rei. Ele fala avisada e prudentemente. E que demonstração de sabedoria. Nós já dissemos que Daniel provavelmente foi levado para a Babilônia aos 14 anos. Era com essa idade que se iniciava o treinamento na sabedoria dos babilônios. Então nós temos aqui um jovem de talvez 17, 18 anos, que completou o seu treinamento, agora está entre os sábios da Babilônia. E esse jovem, ele se comporta com uma sabedoria de envergonhar os mais velhos, talvez. Ele fala com prudência, ele fala com o tom correto. Ele fala com o que Tiago chama de mansidão, de sabedoria. E isso deve confrontar a maneira como nós falamos, irmãos. Isso deve nos levar a refletir sobre como é o nosso falar, como nós usamos a nossa língua. Quando nós nos dirigimos a autoridades, quando nós dirigimos aqueles que estão acima de nós, numa hierarquia. Quando nós
estamos até mesmo sendo vítimas. Daniel é uma vítima nessa situação. E ainda assim, ele não fala com indignação, mas fala com um tom prudente. Mais uma vez eu digo aos irmãos, não importa quantos conceitos teológicos nós sejamos capazes de explicar, isso não é ser sábio se nós não sabemos como falar, quando falar. Nós precisamos aprender a guardar a nossa língua e a ter a nossa palavra sempre temperada com sal, para saber como nos dirigir a cada pessoa. E Daniel faz isso. Ele ganha o direito de ir até o rei. Ele pede ao rei algum tempo, e o rei concede um pouco de misericórdia, concede a Daniel um prazo para que ele volte com o sonho e a sua interpretação. Verso 16, foi Daniel ter com o rei e lhe pediu designasse o tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. O que é que Daniel faz em seguida? O que alguém sábio deveria fazer em todas as circunstâncias adversas, em todas as circunstâncias de preocupação, de ameaça, de incerteza. Daniel vai orar. Mas ele não vai orar só. Ele vai até os seus amigos e eles se juntam em oração. Oração corporativa é o que Daniel resolve fazer. O caminho para ele encontrar sabedoria não é se trancar num quarto, embora isso também seja parte, em oração particular. Mas quando Daniel quer encontrar sabedoria nessa circunstância tão adversa, ele chama seus amigos que também estão debaixo da mesma ameaça, para que eles orem juntos. Irmãos, o quanto nós valorizamos a oração corporativa? O que você acha que significa nós termos um longo momento no culto em que nós paramos para orar corporativamente e suplicar a Deus pelas nossas necessidades? Será que é só um tempo para nós descansarmos a nossa mente e nos distrairmos um pouco até o próximo momento de culto? Será que é um tempo para a gente recuperar um pouco do sono que a gente não teve na última noite? Ou será que essa oração pública que nós fazemos, liderados pelo pastor, por quem está aqui liderando o culto, será que esse não é um dos momentos mais preciosos que nós temos? Em que muitos corações se juntam para clamar ao Deus do céu por misericórdia, para que Ele nos socorra nas nossas necessidades. Quando Jesus se dirigiu aos seus discípulos no final da sua vida, do seu ministério terreno, ele disse, vocês vão fazer obras maiores do que as obras que eu fiz. E aí você se pergunta, o que é que Jesus quer dizer? No mínimo, o que Jesus quer dizer está explicado depois, quando ele diz, o que 2 ou 3 pedirem, segundo a minha vontade, eu concederei. Jesus está dizendo, vocês vão se juntar para orar, e o Pai vai responder às orações que vocês fizerem. Quando nós paramos para orar no culto público, não é um tempo para a nossa distração, mas um tempo para os nossos corações estarem engajados, alertas, vigilantes, de pé, clamando ao Senhor e suplicando que Ele nos atenda. A mesma coisa vale para as nossas reuniões de oração. O livro de Daniel, na nossa Bíblia, está entre os profetas, porque Daniel é obviamente um profeta. Mas no cânon hebraico, Daniel faz parte dos escritos, é um livro de sabedoria, é um livro que quer ensinar como nós devemos viver, como os judeus deveriam viver durante o cativeiro e após o cativeiro. E uma das ênfases desse livro é a oração. Se Deus nos der graça para continuar expondo o livro de Daniel, nós vamos ver quantas vezes Daniel é relatado orando. Seu costume de orar voltado para Jerusalém 3 vezes ao dia, sua oração de confissão no capítulo 9. Daniel é um homem de oração. E o que é que Deus quer nos falar quando Ele deixa para nós um livro de sabedoria que enfatiza tanto a oração? Ele quer nos desafiar a orar individualmente, mas também a orar corporativamente. Nos dias de angústia, nos dias de ameaça, nos dias em que a igreja talvez esteja sofrendo oposição, como estava nos dias de Daniel, o que nós devemos fazer? Nós podemos pensar em muitas coisas que poderíamos fazer, mas o foco deveria ser a igreja ora.
nas ameaças, nos dias de ansiedade, de perturbação, a igreja ora. Individualmente, mas sobretudo corporativamente. O verso 18 nos diz como Daniel ora. Ele pede misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Vejam que há um pedido imediato de socorro. Daniel não quer morrer. E é isso que ele pede a Deus. Senhor, eu não quero morrer e não quero que meus amigos morram também. Eles clamam por misericórdia, pedindo a Deus que eles não pereçam junto com os sábios da Babilônia. Irmãos, é isso que nós devemos fazer quando nós nos vemos em perigo de morte. Quando nós nos vemos no perigo de perecer. Quando nós nos vemos naufragando, nós devemos erguer a nossa voz a Deus e pedir que Ele tenha misericórdia de nós e não nos deixe perecer. Talvez você esteja aqui hoje de manhã nos visitando e você não conhece a Jesus Cristo. Talvez você esteja buscando sabedoria entre os deuses pagãos. Talvez você ache que a sabedoria se encontra em consultar os espíritos, em falar com os mortos, em ter a sua sorte tirada. Ou talvez você seja uma pessoa mais racional e você acha que vai encontrar sabedoria ouvindo os gurus da universidade, ouvindo a sabedoria esotérica dos seus professores, as palavras confusas e pomposas que eles dizem a você e que parecem tão sábias e cheias de conteúdo. Mas quando você descobre que está perecendo, quando você percebe que está naufragando, que está afundando e que a sua alma está sendo aguardada pelo abismo e que o abismo está de bocas abertas para te consumir, o que é que você tem que fazer? A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É para esse lugar que você tem que olhar, para que você não pereça. Você tem que olhar para Jesus Cristo e correr para Ele. Clamar misericórdia. Senhor, tem misericórdia de mim. Jesus relatou uma vez uma parábola de 2 homens que vão orar no templo. Um cheio de pompa e de conhecimento diz: obrigado, Senhor, porque eu não preciso de misericórdia, porque eu sou justo. E outro que batia no peito e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim. Sê propício a mim, pecador. E Jesus disse que esse segundo é o que foi justificado para a sua casa. Clame ao Senhor, suplique ao Senhor: tem misericórdia de mim, que sou pecador. Para que você não pereça junto com os sábios da Babilônia, junto com os pagãos da nossa própria época. Daniel e seus amigos se juntam para orar. E depois de terem orado juntos, é interessante, o texto não gasta muito tempo, se o texto estivesse correndo para esse resultado. Daniel imediatamente, pelo menos do ponto de vista literário, recebe a revelação. Verso 19. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. E aí vem o foco dessa sessão. Daniel bendisse o Deus do céu. Daniel pediu sabedoria, Deus lhe deu sabedoria. Daniel pediu revelação, Deus lhe deu a revelação. Daniel pediu para ter misericórdia e não morrer, e Deus lhe dá a revelação do sonho, para que ele volte ao rei e salve a sua vida e a vida de seus amigos. E o que é que Daniel faz? Qual é o coração de Daniel? Ele saiu correndo para dizer ao rei antes que o matassem? Não. Ele bendisse o Deus dos céus. Ele declarou as excelências de Deus. Ele se humilhou, ele se prostrou diante do Senhor para proferir palavras que revelam a glória das perfeições divinas. E o que ele diz aqui foca em dois atributos de Deus, ou 2 perfeições divinas. Veja o verso 20. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria
e o poder. Deus é sábio e poderoso. Irmãos, que conforto é saber que o nosso Deus tem esses dois atributos ao mesmo tempo. Ele é sábio e ele é poderoso. Um Deus poderoso sem sabedoria não nos seria de grande ajuda. Ele seria mais um Nabucodonosor, com poder para nos matar quando estivesse de mau humor. Mas Deus não é somente poderoso, ele é sábio. Tudo o que ele faz é bom. Tudo o que ele faz é perfeito. Tudo o que ele faz é o melhor para nós. Mesmo quando nós não sabemos exatamente de onde vem ou por que isso nos acontece. Mesmo quando nós não conseguimos conter as lágrimas e a tristeza da perda, do sofrimento, da angústia, mesmo quando nós não entendemos como é que algo tão terrível pode acontecer para o nosso bem, nós ainda assim podemos nos lembrar dessas palavras. Senhor, Tu és de eternidade a eternidade, Tu és cheio de sabedoria e poder. Como diz o Salmo 119, Tu és bom e fazes o bem. Ensina-me os Teus decretos. Eu sei, Senhor, que Tu entendes a minha situação melhor do que eu entendo. Eu não tenho nada a Te ensinar, ó Deus. Tu sabes o que é melhor para mim. E Daniel proclama a sabedoria e o poder de Deus. E ele enxerga esse poder e sabedoria de Deus em 3 áreas fundamentais. Veja o que ele diz, verso 21. É Ele quem muda o tempo e as estações. Então Deus controla as eras da história. Remove reis e estabelece reis. Ele controla os poderes da história. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes, revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ele controla o conhecimento da história. Isso vai ficar claro porque Daniel fala dessa forma quando nós chegarmos até o sonho, porque o sonho é uma revelação de Deus sobre o que vai acontecer na história, sobre quais serão as próximas eras da história e quem serão os próximos poderes da história. E Deus está revelando isso a Daniel e também a Nabucodonosor nesse caso. Daniel louva ao Senhor, porque Deus, que é cheio de sabedoria e poder, tem a história nas suas mãos. Ele não está correndo atrás de recuperar o que se perdeu, mas ele tem o domínio de tudo nas suas mãos. Daniel louva a Deus e bendiz a Deus. E ao mesmo tempo que ele declara que Deus é cheio de sabedoria e poder. Veja que interessante. O que é que Daniel recebe de Deus? Verso 23. A Ti, ó Deus de meus pais, eu Te rendo graças e Te louvo, porque me deste sabedoria e poder. O que ele louva em Deus é o que ele recebe de Deus. Os irmãos já devem ter visto ou ouvido falar de um livro que só o título já dá tanto o que pensar. Você se torna aquilo que adora. E é interessante porque os sábios da Babilônia recorrem a deuses que não podem falar do futuro, que não podem morar entre os homens, que não se interessam, e eles são parecidos com esses deuses a quem eles servem. Mas Daniel, que serve um Deus cheio de sabedoria e poder, ele próprio recebe de Deus sabedoria e poder. Ele se torna mais parecido com o Deus a quem ele serve. E nós não vamos focar hoje naquilo que Daniel sabe sobre o sonho de Nabucodonosor. Isso vai ficar para daqui a algumas semanas. Mas quando a gente chegar lá, vai ficar claro que Daniel e seus companheiros não apenas vão escapar da morte, mas o próprio povo de Deus não vai ficar no reino da Babilônia. Eles não vão perecer ali, mas haverá um reino futuro. Deus vai remover o rei da Babilônia e o próprio reino da Babilônia. E o reino de Deus será estabelecido através daquela pedra que não é cortada por mãos humanas. Daniel busca sabedoria em oração, recebe essa sabedoria de Deus e responde louvando a Deus, porque Ele é o Deus sábio que revela mistérios ao seu povo. Irmãos, onde nós encontramos sabedoria?
Onde está a fonte de verdadeira sabedoria? Nós não encontramos sabedoria verdadeira hoje através de sonhos e visões. Essas antigas formas de Deus se comunicar, elas cessaram com o fim da era dos apóstolos. Os apóstolos também receberam dons semelhantes ao de Daniel e dons ainda maiores para testificar a mensagem de Cristo que eles estavam levando. Mas uma vez que os apóstolos morreram, Deus tinha as Escrituras prontas. Essas antigas formas de Deus se revelar são deixadas de lado. E agora nós temos a sabedoria de Deus revelada para nós de uma vez por todas. Onde está a sabedoria de Deus? A nossa confissão de fé usa, acho que talvez a expressão mais bela que se possa usar para descrever onde está a sabedoria de Deus. A confissão não diz que essa sabedoria está na Escritura, mas está no Espírito Santo falando na Escritura. Isso nos lembra de que a Bíblia não é apenas um livro de sabedoria, mas é a voz de Deus falando conosco. Não é apenas um manual que nos dá alguns conselhos práticos sobre como viver melhor, mas é Deus falando conosco. O mesmo Deus que falou com Daniel. A mesma voz que revelou o sonho e a interpretação a Daniel. É a voz que fala conosco nas Escrituras. É a voz do Espírito que nós ouvimos quando ouvimos a Bíblia. Mas porque a Bíblia é um livro espiritual, ela precisa ser lida espiritualmente. E é por isso que, se nós queremos ter sabedoria, nós precisamos não apenas ler a Bíblia, mas ler a Bíblia com oração. Ler a Bíblia pedindo ao Pai das luzes que nos ilumine e que nos dê entendimento da sua palavra. A Bíblia é a palavra inspirada de Deus, e útil, e proveitosa, e suficiente para nos tornar sábios. Irmãos, não é isso que você quer? Não é isso que você quer, como crente, se tornar sábio? Você não quer deixar para trás comportamentos tolos que você tem tido? Posturas de menino que talvez você tenha tido? Não é esse o desejo de todo crente genuíno? Eu quero ser mais sábio. Como é que eu alcanço isso? Eu leio as Escrituras na dependência de Deus, pedindo a iluminação do Espírito. Não apenas de forma geral, mas sobretudo quando eu estou nos momentos mais difíceis da minha vida. Quando eu estou perturbado, como Nabucodonosor estava. Quando Paulo estava à beira da morte, perturbado talvez com os conflitos e os desafios, os perigos que a igreja vinha sofrendo, a situação de apostasia que havia em alguns lugares, as heresias se infiltrando na igreja, e ele preso, sem poder visitar essas igrejas. Ele se dirige a Timóteo e diz: manda trazer os rolos. Eu preciso da palavra de Deus, eu preciso da sabedoria que vem de Deus. Em todas as circunstâncias, eu preciso de sabedoria, mas principalmente nos momentos de perturbação. Nabucodonosor procurou sabedoria com pessoas que não sabiam onde o mapa estava. Elas não sabiam onde o tesouro estava escondido. Os sábios, os magos, os encantadores, os feiticeiros da Babilônia não podiam ajudar o rei, porque eles não sabiam onde a sabedoria se encontrava. Nos nossos dias, nós não vamos encontrar sabedoria no secularismo, nas religiões de mistério, na consulta aos mortos, em nenhum outro lugar, mas somente no Deus da Bíblia, no Deus que se revela na Escritura. Você quer ser sábio? Você quer crescer em sabedoria? Corra para Cristo, porque Ele é a sabedoria de Deus. Conheça a Cristo como Ele se revela na sua palavra. Ame a Cristo como Ele requer ser amado. Viva para a glória de Deus em Cristo,
como você foi criado para viver. A sabedoria consiste no viver piedosamente, num viver que agrada a Deus. Irmão, quando a sua alma estiver perturbada quanto ao futuro, confie no Deus verdadeiro que é sábio e poderoso. Quando você estiver confuso e precisando de direção para tomar decisões, busque o Deus da Bíblia. Ele é sábio e poderoso. E como a Escritura nos orienta, tema a Deus, tema ao Deus da Bíblia, e você se tornará cada vez mais sábio. Vamos orar ao Senhor. Ó, nós te buscamos, ó Pai das luzes, e te pedimos que o Senhor derrame do alto sabedoria sobre todos nós. Que alcancemos um coração sábio, Senhor. Não como o de Nabucodonosor, que buscou sabedoria entre os pagãos, mas a sabedoria de Deus revelada a nós, nas páginas da Escritura, sob a iluminação do Espírito Santo. Nós queremos ser sábios, Senhor, porque Cristo é a nossa sabedoria. Ajuda-nos, ó Pai, nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém.